Pansieri vai trazer em instantes informações sobre essa chegada do Gerson. Já tem data para chegar, já está muito próximo desse anúncio oficial. Já estamos com o Pansieri certinho. Então vamos lá. Chega mais, Pansieri. Fala você primeiro, amigo. Eu posso te desejar um feliz 2026 agora novamente? Tamo junto. Deu pra te ouvir, mas agora com clareza, com sonzão, isso aí. Sonzão da Itatiaia, sempre a nossa marca, é a nossa característica. Ô, Cirilo, estamos aqui na porta Toca da Raposa mais uma vez, o dia inteiro, né, fazendo esse plantão, porque um dia com muitas informações referentes à contratação do Gerson, né, jogador que vem do Zenit, Cruzeiro pagando aí quase 27 milhões de euros, tem bônus, são alguns detalhes meio sigilosos, mas a negociação é uma negociação que pode chegar a 30 milhões de euros. É um valor realmente muito alto, né? Mas é um valor que o Cruzeiro decidiu colocar na mesa do Zenit para eles decidirem ou não se vendiam, né, o jogador, e eles decidiram. Por isso, teve conversa, teve telefonema, teve a participação de muita gente, né? André Cury, Marcão Silva, Pedrinho, Pedro Júnior, Bruno Spindel, muita coisa para uma negociação desse tamanho. Para o tamanho desse negócio, depende também de todo mundo estar com uma cabeça só, um foco só, que é a chegada realmente do jogador. Então vamos trazer essa primeira hora, Cirilo, alguns personagens importantes dessa história. Acabamos de falar com o Pedrinho, deixou aqui a Toca da Raposa, tem vários torcedores também aqui nessa expectativa, esperando o Cruzeiro anunciar, né, de forma oficial o Gerson. Então vamos trazer o Pedrinho falando sobre essa contratação do Gerson aqui, a também chegada do meio-campista que vai usar a camisa 97, Pedrinho. Caio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta, e Caio Jorge continua aqui no Cruzeiro. Essa na segunda já tá aí, Pedrinho? Quem? Essa. Chega amanhã. Curto, objetivo e já falou de vários assuntos. Primeiro do Caio Jorge, porque também teve essa informação que o Flamengo veio firme para contratar o jogador, colocando uma terceira proposta na mesa do Cruzeiro, aí na casa de 30 milhões de euros, e essa proposta já sendo rechaçada. A intenção do Cruzeiro é renovar com o Caio Jorge, e aí, óbvio, né, vai ter uma valorização salarial, isso é normal em qualquer contrato, do KJ não seria diferente. Então o Flamengo veio de novo buscando a contratação do atleta e o Cruzeiro já agindo rápido, né? Até empresários do atleta estiveram aqui na Toca da Raposa. E a outra do Gerson. Você viu, né, Cirilo? Chega amanhã. Se o homem falou, se o presidente falou, então tá aí, o Gerson tem tudo pra chegar nessa sexta-feira, Cirilo. A notícia tá aí, né? O Pansieri na porta da Toca da Raposa 2, acompanhando também ali a saída do Pedro Lourenço. Ô Simões, Cruzeiro deu nessa janela de transferências muitos recados interessantes ao mercado do futebol brasileiro, né? Essa história do Caio Jorge que o Pedro adotou ali, respondeu rapidinho também, é um recado muito importante do patamar financeiro do Cruzeiro, recusando uma proposta de 30 conto pelo Caio Jorge, né? Não é pouca coisa. E agora essa outra notícia, a mais atualizada, a desse momento, da chegada de um reforço que custa 30 conto, né? O Cruzeiro foi na Rússia para buscar o Gerson. O Gerson, quando deixou o futebol brasileiro, é o cara que eu mais gostava de ver jogar aqui no nosso futebol. Era o principal meio-campista do nosso. Pra mim era o principal jogador, tá? Daquele momento. Quando deixa o Flamengo, por uma escolha que certamente financeiramente foi boa pra ele, mas esportivamente foi bem ruim. A Rússia atual não é a Rússia de 3, 4, 5 anos atrás, com disputa de Liga dos Campeões, enfim, com um patamar de disputa diferente. E o Gerson retorna 6 meses depois. Está voltando para jogar no futebol brasileiro, para voltar ao radar de seleção brasileira, porque ele é um jogador de seleção brasileira, para voltar ao radar do principal nível do nosso futebol, para ser um dos principais atletas do nosso futebol. O Cruzeiro faz uma janela de recados ao mercado do que é o Cruzeiro para esse ano, do que está sendo o Cruzeiro para esse novo momento. E para mim contrata o cara que eu mais gostava de ver jogar no ano passado, quando ele foi embora. Para mim é uma contratação bombástica do Cruzeiro, essa que vai ser anunciada nas próximas horas, Simões. Ô Cirilo, olha só, é tão impressionante, se a gente pegar o passado recente do Cruzeiro, tá? Que o valor do Gerson e esses 30 milhões aí que o Pansieri colocou, 30 milhões de euros a que ele pode chegar, corresponde a mais ou menos 188 milhões de reais, tá? Isso é mais
do que o faturamento do Cruzeiro em 2020, que foi 123, 21, 143 e 22, 146. Só em 2023, quando sob o comando do Ronaldo, e aí o Cruzeiro voltou a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, aí ele conseguiu ter um faturamento no ano inteiro de 225 milhões de reais. Então, há 3 anos, podemos dizer, né? Porque 22, 23, 24, 25. Há 3 temporadas, o Cruzeiro teve um faturamento total de menos de 150 milhões de reais. E hoje está contratando um jogador de quase 190 milhões de reais. Isso mostra, assim, uma mudança impressionante do ponto de vista financeiro da instituição Cruzeiro. Claro que isso provocado pela SAF, provocado pelo comando do Pedro Lourenço. Quando a gente vai para o lado esportivo da coisa, né, o Gerson é aquele chamado feijão sem bicho, né? Não existe chance de dar errado. No futebol brasileiro, o Gerson não tem chance de... Aliás, ele não deu errado em lugar nenhum. Não. Ele deu certo na Roma, mas quis voltar pro Flamengo, e era um projeto muito arrojado, e voltou naquele Flamengo de 2019. Ele deu certo no Olympique Marseille e voltou. E o Zenit não queria se desfazer do Gerson. A questão é que o Gerson forçou tanto, e existe uma máxima no futebol: quando o jogador quer, ninguém segura. Quando o jogador quer, clube nenhum segura, tá? E o Gerson está voltando ao futebol brasileiro agora para poder vestir a camisa do Cruzeiro. É a maior contratação da história do futebol brasileiro em números. Ninguém nunca pagou esses valores a um jogador, mesmo que fosse para repatriar, e está mais do que justificada toda a expectativa do torcedor cruzeirense. O Pansieri mostrou ali a porta da toca, alguns torcedores, com certeza isso aí é fruto de quê? Fruto do Gerson. A expectativa, a ansiedade, elas são muito grandes de o Cruzeiro anunciar um jogador que vai colocar o Cruzeiro a candidato a todos os títulos dessa temporada. Já seria pela base do ano passado, que não foi desfeita. Com a chegada do Gerson, é um acréscimo que, assim, é difícil até de mencionar pelo tamanho e pela qualidade do jogador. É o Cruzeiro que se posiciona na prateleira de cima do futebol brasileiro para essa temporada que está só começando, de muita expectativa. É a contratação, para mim, bombástica, que vai ser anunciada nas próximas horas, Pansieri. Exatamente, com a expectativa do Gerson embarcar no Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro, né? Ele que é do Rio e teve até o início de carreira no Fluminense, né? O nosso Simões sabe muito do início da carreira do Gerson e, óbvio, né? Teve o protagonismo nessa equipe do Flamengo e realmente foi negociado ali em julho por 25 milhões de euros, mas a negociação vai estar aí entre 25, 27 milhões de euros, com bônus, né? Óbvio, pode chegar até 30, mas esse é o valor realmente que o Cruzeiro trabalha. Vamos trazer aqui, então, palavras importantes. Primeiro, Marcão Silva, pai e empresário do jogador, dizendo que as dificuldades, né, aconteceram ao longo da negociação com o Zenit e está celebrando esse acerto com o Cruzeiro. Marcão. Vamos dizer assim, muita luta, muita correria, mas também acho que muita felicidade, né? Agora nós estamos em detalhes, né? De assinar, se Deus quiser, e obrigado aí pelo apoio de vocês, né? Que acompanhou sempre, né? Eu tô feliz, me deu crise de riso. Deu crise de riso no Marcão. E na Nação Celeste também, o pai do Gerson elogiou muito o papel do Pedrinho, né? E do Pedro Júnior para que essa negociação também acontecesse, né, Marcão? Os caras são espetaculares, os caras fizeram um esforço muito grande para essa negociação avançar, né? Então, tem meu respeito, né? Os Zenit também fizeram um trabalho legal, então, vambora. Sobre Copa do Mundo, o Marcão Silva, né, o pai do Gerson, disse que o Gerson tem mais chances aqui no Cruzeiro de ser visto, né, pelo Carlo Ancelotti. Assim, né, acho que a gente, estando mais próximo vamos dizer assim, da seleção, né, a gente tem mais oportunidade de ser visto, né?
Mas isso aí depende de muita coisa. Vamos ver, vamos trabalhar, se Deus quiser. E eu vou estar bastante tempo com vocês aí. E assim que a gente assinar lá, eu falo com vocês. E o Marcão também falou sobre esses detalhes, né, burocráticos que faltam para ser, né, sacramentada essa negociação e o Cruzeiro até anunciar de forma oficial, né, a contratação, ter esse anúncio no Instagram, no X, no YouTube. O que tá faltando, Marcão? Agora vem aquela parte mais burocrática, né, de fazer, revisar contrato, dar uma olhadinha aí. Aí vamos ver o que vai acontecer aí. Daqui a pouco eles me falam aí. Com o Zenit, ok. Com o Zenit, ok. 27 milhões de euros mesmo? Não, os valores a gente vai ver ali daqui a pouco ali, porque eu saí da sala e deixei eles resolverem lá. É uma figura também. O Marcão Silva. Ô Cirilo, eu posso do Marcão chamar o André Cury? Vamos fazer uma pausa? É melhor a gente fazer uma pausa e chamar na volta. Fechado. O Pansieri ouviu o Marcão, do lado do Gerson também, vai trazer o André Cury na sequência, o empresário também envolvido nessa negociação, uma fala importante que nós vamos registrar daqui a pouquinho na turma do bate-bola. Emerson Pansieri tem mais registros, fala aí, Pansieri. Tenho sim, vamos trazer a palavra também do André Cury que é representante, né, intermediador nessa negociação, é um empresário que todo mundo conhece do meio do futebol, né? E aí, o que a gente pode repercutir é que ele nos atendeu, né, e trouxe detalhes fundamentais dessa negociação, começando com o André Cury sobre como ele viu, né, toda essa história, né, do Gerson com o Zenit, que era uma história curta, a entrada do Cruzeiro firme na parada para contratar o jogador, o que disse o André Cury. O Gerson é um grande jogador, seleção brasileira, tá finalizando ainda, mas tá tudo bem encaminhado. Vai ser um grande reforço aí pro Cruzeiro, pra Nação Celeste. E um assunto também que não poderia deixar de falar com o André Cury foi o Jonathan Jesus. Até porque o Jonathan Jesus, no início da história, no início da negociação, ele seria colocado no acordo. Ele seria colocado nesse pacote aí do Gerson. Só que não, né? O Tite pediu a permanência do zagueiro. Ontem o Tite, na apresentação oficial, fez elogios ao Jonathan Jesus e agora o André Cury explica toda essa história. O Jonathan teve a proposta oficial e inclusive a gente iniciou essa conversa que está culminando aí na chegada do Gerson com o Jonathan e depois o professor Tite, eu acho que conheceu melhor o elenco e pediu a permanência dele. O André Cury também destacou a importância de todos os envolvidos nas conversas, né, entre os clubes e o que foi importante para esse avanço aí da negociação para ela acontecer. Eu acho que a vontade do clube, né? O Pedrinho, o Bruno Spindel participando ativamente, o pai do jogador, o Marcão, ajudou também demais e escolheu, eu acho que escolheu o projeto correto. Tem uma Copa do Mundo aí em julho do ano que vem e o jogador vai estar mais perto aqui. Eu perguntei pro André Cury até o papel dele nessa história toda, né, a conversa dele com o time russo, porque a informação que chegava é que o Zenit não queria vender o Gerson, e ele respondeu isso. A gente vem para ajudar quando é preciso. Os russos compraram o jogador há 6, 7 meses atrás, não queriam se desfazer do jogador, mas aí começou a primeira negociação com o John, depois acabou que o John pediram a permanência dele e agora eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que o importante é isso. O John que ele refere e que ele fala não é o John, meio campista do Bragantino, não. É o Jonathan Jesus. É assim que ele é chamado aqui, o apelido do Jonathan Jesus aqui na Toca da Raposa. Ouvimos Pedrinho, ouvimos Marcão Silva e agora também essa fala do André Cury, que participou ativamente também das negociações. Cirilo. Excelente, Pansieri. Ô Simões, dá tempo do Gerson voltar ao radar da Copa do Mundo ou você acha que já tá em cima, o Ancelotti já tem uma base? Como é que você encara esse meio campo da seleção brasileira? Cirilo, acho que dá tempo e muito tempo, né? Assim, eu acho que o Ancelotti, ele já tem ali aquela dupla de volantes dele, embora o Gerson exerça mais de uma função, inclusive na entrevista coletiva do Tite ontem, ele colocou todas as funções que o Gerson pode exercer num time de futebol, né? Mas eu acho que o time já tá meio definido, né? Mas por toda essa versatilidade do Gerson, é um jogador muito útil
numa competição como a Copa do Mundo. E pela qualidade dele também, né? Lembrando que o Gerson foi titular da seleção neste ciclo, né? Com treinadores anteriores, mas neste ciclo, né? Isso, nesse ciclo. Ele é um segundo volante, o Tite destacou, o cara que joga pelo lado direito e fez assim no Flamengo no final do ano passado com o Felipe Luiz, né? Inclusive na final da Copa do Brasil, onde ele comeu a bola. Então, quer dizer, é um jogador muito útil, acho que dá tempo assim. Tem essa data FIFA de março, que é a última antes da Copa do Mundo, e é um movimento que lembra o do Edilson, né? O Edilson, em 2002, veio para o Cruzeiro pensando na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, foi convocado pelo Filipão para a Copa do Mundo e o Brasil foi pentacampeão do mundo. Então, acho que dá muito tempo. Acho que dá tempo, de repente, até do Gerson ser apresentado sábado no Mineirão, hein? Dá. Se vai chegar amanhã, dá tempo, não dá? O jogo 6h30 contra o Pouso Alegre seria um plus, assim, absurdo para esse jogo, né? Com certeza, sem dúvida. Vem